ainda nosso entrevistado. A gente está recebendo aqui o médico urologista e sócio fundador do Grupo São Pietro Saúde, Dr. Luciano Zufo. O Grupo São Pietro Saúde está contando aí com unidades em Porto Alegre, Canoas, Esteio, Portão e Taquara. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Bom, a gente tem aí um pronto atendimento de urologia. Eu sou suspeito para falar porque eu já tive uma infecção urinária que dizem que acomete normalmente as mulheres, né? Mas não é bem assim não, né? Não é bem assim não. Eu já tive uma infecção urinária 2 vezes e uma primeira vez eu estava justamente num carnaval na praia e comecei a tomar ali diurético. Olha, tomei uma bronca da médica quando eu cheguei no hospital, já que eu não aguentava mais fazer xixi. A médica disse, mas não faz isso, mas tu tinha que ter vindo no primeiro sintoma, tu já tinha que ter corrido para um posto de saúde, doutor. É mais complicado do que parece, né? Sim. A mulher é mais comum você ter infecção urinária, né? Mas no homem, geralmente quando o homem tem infecção urinária, é um sinal de alerta, né? Dói. E a segunda vez eu fiz um exame, olha, a minha urina... Eu sei que não, ainda é 5 horas da tarde, meio desagradável, o pessoal está tomando café, mas parecia um sagu minha urina, assim. Tinha pus com sangue. Olha, foi complicado, foi anti-inflamatório, olha, durante uma semana, e dói. O homem tem muito mais sintomas do que a mulher, né? E dói, né? Então é importante, né, a gente ter ali o seu urologista sempre ali, como diz um amigo meu, para chamar de seu, para fazer os seus exames antes que chegue nesses pontos, né, doutor? É isso daí. A gente vive cada vez mais a prevenção, você prevenir, você tratar a saúde com prevenção é sempre mais importante que você tratar a doença depois, né? Então, cada vez mais isso é importante as pessoas terem isso em mente e levarem isso no dia a dia, né? E o homem é muito ainda, né? Às vezes acha que não tem nada. Aqui no Rio Grande do Sul ainda é meio machão ali, né? Isso aí não é pra mim, comigo não acontece nada. Pode ser perigoso, né, doutor? Muito, muito. Essa questão cultural ainda já foi mais, sim, mas ainda hoje é um problema, não tanto quanto os números mostram isso, né? Que aqui na capital ainda você tem uma incidência cada vez diminuindo por você tratar, por os homens procurarem mais, mas no interior ainda você tem ainda um pouco de resistência e os números mostram a incidência 3, 4 vezes maior de mortes por câncer de próstata, por exemplo, que é o maior câncer no interior do que na capital, né? Sim, e aí entra também aquela questão do preconceito, né? E é uma pena, né, doutor? A gente está vendo aqui o Grupo São Pietro, que hoje em dia nós temos procedimentos aí, especialidades médicas e uma tecnologia aí para tratar desses problemas, né? Hoje o câncer de próstata, a gente sabe, se diagnosticado ou qualquer problema, quando diagnosticado no início, você tem uma resolução muito fácil, você consegue ter a cura, né? E o nosso grupo que é focado em urologia e oftalmologia, na urologia, a gente tem todos os meios de fazer isso. Hoje a tecnologia está aí, a gente tem o robô, tem tanta coisa que faz com que você tenha acesso e que consiga resolver as coisas de maneira muito mais simples, né? E cirurgias não tão invasivas muitas vezes também, né? Antigamente a gente brinca, né? Quando eu estava na residência, há 15 anos atrás, você operava um cálculo, você ficava 2 dias internado. Hoje você espera de manhã, você vai embora à tarde, ou se não no mesmo, né? Olha então, só a diferença. É a tecnologia, né? Não é só a tecnologia, mas também a evolução da anestesia, pesquisa, são vários fatores que vão influenciar nisso, né? Cálculo renal ainda acho que dói mais do que a infecção urinária, né, doutor? Olha, eu não tive o renal, mas a infecção urinária eu não Dizem que o homem que tem um cálculo renal, ele tem a mesma dor do parto que a mulher, né? Então, dizem que é uma dor insuportável. Meu pai teve esse problema quando eu era criança, eu lembro dele chorando. Então, quando você vê o pai chorando... Porque não está fácil, né? Porque a coisa não está fácil. Mas e essas unidades aqui? A gente estava vendo ali, né? Porto Alegre, Canoas, Esteio, Portão e Taquara, né? E todas com o mesmo padrão? Sim, então o Grupo São Pietro, a gente tem um grupo que tem 5 pilares de atendimento. Um deles são os Urus Oftalmo Centers, que são clínicas especializadas em uro e oftalmologia. E dentro dessas unidades, então, a gente tem todas as subespecialidades dessas 2 áreas. Por exemplo, uropediatria, oftalmopediatria, uro-oncologia, retina. E com isso você consegue dar o atendimento, digamos, global para
para todas as idades e dentro dessa especialidade. Então, são clínicas preparadas tanto para o atendimento de consultas quanto para diagnóstico e todas elas ligadas em rede. Então, o que isso beneficia? O paciente, por exemplo, que passa lá em Taquara, se ele tem que fazer um exame mais detalhado, um exame mais moderno que lá não vai ter, ele vindo na outra unidade, vem todo o prontuário junto também. Ah, isso facilita bastante a vida do paciente. Com certeza. O oftalmo também é uma situação bem importante. Aí, olha, também tem que visitar mais também, né? A gente acha, não, tá tudo bem, lá tem aquele óculos antigo ali e tal, e não é bem assim, né? Não. E principalmente hoje, né, com a digitalização de tudo, ou seja, até as crianças, né, o tempo todo com os telefones, com os computadores, também há uma tendência que no futuro nós vamos ter cada vez doenças oculares que ocorriam mais tardiamente, devido a você estar exposto à tela azul, cada vez mais frequente. E a gente vê cada vez crianças em idades escolares, né? Minha filha, por exemplo, semana passada, ela estava tendo dor de cabeça e tal, a gente levou ela para fazer uma avaliação e teve que começar a usar óculos. Tem todo esse reflexo. E também a tecnologia também mudou bastante, tem mudado e mudou bastante. Sim. Por exemplo, no meu tempo lá, que eu uso óculos desde pequeno também, por exemplo, eu fiz esse óculos aqui, um óculos multifocal, e eu me lembro que tinha o óculos que era bifocal. Quando me falaram, eu comecei aqui no programa, aqui não faz muito tempo, 3 anos atrás, usava um óculos para perto. Aí tirava e botava o óculos, tirava e botava. Chegava nos eventos, tirava o óculos. Aí alguém me falava alguma coisa, eu botava o óculos. Aí botava o óculos aqui, doutor. O óculos começou a ficar um horror. Ou então deixava numa mesa, uma vez perdi o óculos. Estava lá dentro do carro, voltei lá pro evento, alguém tinha guardado meu óculos. Aí eu cheguei lá para um oftalmologista, meu amigo Alexandre Lau, também da Center Ótica, lá chegou e disse assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um óculos para perto e para longe. Aí eu tinha na minha cabeça que era aqueles que dividiam, que os meus pais usavam. Eu falei, mas aquilo é horrível. Com todo respeito aos pais mais velhos, aí eu falei, aquilo é óculos de vovô, aquilo é óculos de velho. Ele falou, não, meu amigo, a coisa já mudou, você tem aí uma lente que você nem sente a divisão. Que incrível isso, e aí desde então eu fiquei outro homem. Agora eu queria perguntar pro doutor a respeito do câncer de próstata, porque a incidência de câncer de próstata ela é bem alta, né, aqui no estado também, e o quanto isso está relacionado ao exame que tanto os homens temem em fazer. O toque. O toque. Exato. Então, o famigerado toque. Né? Famigerado toque. Que salva vidas. Que salva vidas. Mas, na verdade, o toque sozinho, a gente tem que entender o seguinte, não é um exame ou uma ida ao médico que vai fazer você ter mais chance ou ter menos chance. É o acompanhamento e o raciocínio clínico em cima do paciente. Então, o toque sozinho, ele representa 30%, mas você tem o exame de sangue, o toque, a história clínica. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente avalia o paciente, né? Não simplesmente um exame. Se um exame resolvesse o problema, nós estaríamos muito felizes, mas não, né? Então, assim, a gente tem a questão da idade, então o câncer de próstata ele está extremamente ligado ao envelhecimento. Por que hoje nós temos cada vez mais casos? Porque a população também está envelhecendo. Sim. E aí, como a população envelhece e não faz o acompanhamento, você acaba tendo um maior diagnóstico e um maior número de pessoas que estão morrendo por causa disso. Agora, o câncer de próstata, quando feito o toque, o exame de sangue, e aí você tem outros tipos de exames que vão auxiliar, você pegando o paciente no estágio inicial, o paciente vai ficar curado. E não necessariamente ele vai precisar de cirurgia. Hoje existem outros tipos de tratamentos também que vão ajudar no controle e no tratamento do câncer. E a questão do familiar também, o pai, por exemplo, tem, o avô tem, isso também influencia? Influencia. A gente sabe que quanto mais familiares de primeiro grau têm história, há também uma tendência. Por exemplo, um familiar, você tem 2 vezes mais chances de desenvolver. 2, 3 familiares vai aumentando. Chegando 3 familiares de primeiro grau, você tem 5 mais chances do que a população em geral de desenvolver o câncer. Importante. Mas não quer dizer que você vai desenvolver. O pessoal que está assistindo agora. Estatisticamente. Por isso que vale o exame, então, regular. Né? O exame regular. E aí, quando que tem que se fazer? No homem normal, que não tem história familiar, hoje se diz que ele tem que começar o acompanhamento
da próstata a partir dos 50 anos. No que tem história familiar, a partir dos 45, porque ele tem uma tendência maior. Sim. E uma coisa que muitas pessoas não sabem é que filhos de mães que tiveram câncer de mama também têm uma chance maior de desenvolver por uma questão genética, né? O cromossoma lá que desenvolve o câncer de mama, também por ações genéticas, também faz com que o homem tenha uma predileção a desenvolver mais câncer de próstata. Olha, essa realmente não, olha aí, ó, essa informação, viu, como é bom a gente trazer quem entende do assunto. E outra coisa também, doutor, é a questão do aumento da próstata, que muita gente confunde com câncer, que não pode ser necessariamente também, né? Meu pai teve um aumento. Não, o aumento é um aumento benigno, e aí a partir dos 40 anos todo mundo pode sofrer com isso. E aí o aumento da próstata pode levar o homem a ter mais infecção urinária, aqueles sintomas que falou, sangue na urina, pode ser um resultado de um aumento da próstata. Só que hoje também, assim como o câncer, existem várias formas de tratar, desde medicamento até cirurgias com laser, sem laser, aberta, laparoscópica, então tem... Não precisa ter medo, né? Vamos parar com isso. É melhor cuidar, salvar a sua vida do que já depois lá ficar botando para debaixo do tapete lá. Com certeza. E aí quando já o problema já está... Olha, é terrível, é terrível. E o meu pai teve, esses tempos eu estava falando aqui, não teve câncer, teve um aumento da próstata. E aí também foi tratado, né, no início. Mas começa aqueles sintomas incômodos. Então é importante ter uma visita ali. Depois dos 40 anos é importante, né, começar regularmente a visitar. Na verdade, hoje existe uma campanha que o adolescente já tem que começar a ir no urologista. Para ter um histórico já, Para ter um histórico, para ter um acompanhamento, porque a gente fica focando muito só na doença da próstata. Mas na verdade não é só a próstata, né? O homem ele tem... A urologia é ampla. É ampla e outra, o homem ele tem que também ter, a gente também tem que pensar nele como um todo. Não é incomum a gente fazer diagnóstico de diabetes nesses acompanhamentos, pressão alta, colesterol alto, que às vezes são doenças muito piores do que algumas que a gente falou aqui, e que são silenciosas e que quando elas trazem os sintomas, às vezes elas já causaram tanto malefício que não tem mais como voltar atrás, né? Por exemplo, o diabetes. Ficar sofrendo para quê, né? Por diabetes, né? O diabetes é uma. Ela vai causar problema na visão, no rim, né? Problema de disfunção erétil. Então, ela é uma somatória de problemas. Disfunção erétil também é outro tabu também, né? Que os homens ali, às vezes as mulheres têm que falar com todo cuidado para ele procurar, aí tem que ir lá, vai no grupo São Pietro lá, vai ter descrição, não vai sair na primeira página de lugar nenhum também, né? O homem tem que... São temas que ainda causam muito tabu, né? O homem, ele é criado e culturalmente... Ele tem na cabeça dele que ele não pode falhar. Não pode falhar, nunca vai falhar. Antigamente não... E mentem. Antigamente acontecia a mesma coisa que hoje, só que as pessoas não estavam com tanta informação na mão. Sim. Então, às vezes o homem falha a primeira vez e fala, acabou minha vida, pronto, já tenho. Como na verdade o falhar é um processo que vai acontecer com todo mundo. Sim. Assim como às vezes a gente não está com vontade de fazer um esporte, quer ficar na cama o dia todo, acontece, você está estressado. E tem uma série de motivos também, né? Não é só um fator também, por isso o diagnóstico é muito importante, cada homem... E não só o diagnóstico, mas é importante o homem ter em mente que às vezes ele está falhando por outros sinais. Então existem trabalhos que mostram que a disfunção erétil ela pode predizer um problema cardíaco. Né? Então assim, por isso que é importante o acompanhamento, e não o acompanhamento às vezes só com o urologista, mas multidisciplinar. Sim. Porque às vezes assim, se o homem não muda de hábitos, por exemplo, vou começar a fazer exercício físico, vou perder peso, vou ter hábitos saudáveis, não é o remédio, não vai ser aquilo que vai mudar. Sim, milagre, né? Não vai acontecer milagre, né? É verdade. Olha, que legal a gente falar e também de uma certa maneira tranquilizar, né? E o pessoal, que eu tenho certeza que tem muita gente que está lá no sofá agora, pois então, como é que faz aí para acessar o Grupo São Pietro daí, doutor? Então, nós temos, como você falou, nós temos aqui em Porto Alegre a unidade Day Hostel que tem o pronto atendimento urológico e nós atendemos urologia. Nós temos a nossa unidade em Canoas, em Taquara, através do site ou através do telefone, ligar, marca a consulta e aí é agendado. Hoje, na equipe de urologia, nós temos 22 profissionais que atuam no nosso grupo, na oftalmologia mais de 25, então, das mais diversas subespecialidades, e aí dependendo o problema ou o direcionamento que ele vai ter, vai ser direcionado para o profissional que atende aquela subespecialidade.
Fiquei mais tranquilo agora. Não é um bicho de 7 cabeças, então, né? O importante é procurar os especialistas. O Grupo São Pietro está aí. Digita na internet lá, Grupo São Pietro Saúde, e aparece nas redes sociais ali os telefones e endereços. Doutor, muito obrigado, viu? Desculpe a consulta aí, as consultas aí, doutor Luciano, né? Consulta ao vivo já criamos a consulta ao vivo aqui. Na verdade, nós criamos informação ao vivo, né? É verdade, é verdade. Que é mais importante, né? Informação salva vidas. É isso daí. Sim. Obrigado, viu, doutor Luciano? Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço a disponibilidade e fico à disposição. E vamos torcer que a guerra realmente acabe logo, né? Acabe logo, né? Vamos torcer mesmo. O doutor falava antes fora aqui, o doutor comentava aqui, não vi guerra com vantagem para ninguém, né? É isso daí. Nunca foi vantagem para ninguém. Obrigada, doutor Luciano doutor. Zufo, muito obrigado.